Boa noite, Flávio. Tudo bem? Oi, Maria Ângela, tudo bem? Tudo bom? Boa noite para todos que estão aqui. A gente vai aguardar um pouquinho, ainda estamos com um tempinho, alguns minutos, né, para esperar o pessoal entrar e se conectar aqui nesse dia, mais um momento que a gente se encontra para falar de assuntos muito importantes para a população com distúrbios respiratórios, de várias áreas, né? Porque, enfim, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, de como os distúrbios respiratórios afetam várias populações. Então, vamos só esperar mais um pouquinho. A Cissa já está entrando, que ela estava online aqui comigo no WhatsApp. Ótimo. Faltam 3 minutinhos ainda, né? Deixa eu ver, tem algum microfone aberto aqui. Cissa já chegou. Oi. Oi, Cissa, não estamos te vendo. Oi, Flávio. Oi, Tudo oi. bem? Tudo bom? Não tá me vendo? Não, estamos sim, agora tá ok. Ah, tá. Tá, que susto. E aí, tudo bem, Maria Ângela? Tudo bom, Nossa, querida? quantos Quanto anos, tempo? né? Meu Deus. Muitos anos. São os Verdade. efeitos positivos da pandemia, né? A gente se encontrar depois de tanto tempo, muitas pessoas Com certeza. falar, né? Abriu uma porta, um caminho. Pois é, Pois é. verdade. E esse caminho já tá muito tempo, eu e Flávio, vendo os benefícios, mas essa conversa eu acho que vai ser muito boa. Sim, muito, muito boa. E ela se estende já a muitos profissionais e muitos pacientes, né? E é importante que a gente Com certeza. consiga ir deixando cada vez mais claro essa associação entre os distúrbios respiratórios e os neurológicos É e aquilo que a gente estava falando mais cedo, né? Não se tratasse de forma separado.
as disfunções motoras e as disfunções respiratórias. As duas estão ligadas, a gente tem que tratar elas unidas para poder, que se a criança tem dificuldade para respirar, ela não vai render lá na parte motora. Então, as Sim, duas estão integradas, a gente tem que tratar como um todo, né? Não separado. claro, com certeza. Vai ser ótima essa conversa. Tenho absoluta certeza que vocês vão trazer esse tema com muita clareza, né? Especialmente nesse momento que a gente está vivendo cada vez mais esse advento das terapias intensivas e, ao mesmo tempo, que são excelentes para o desenvolvimento dos pacientes, também exigem que eles tenham uma capacidade respiratória, cardiorrespiratória, uma possibilidade de integração entre a respiração e as funções globais, né, que podem envolver uma série de situações relacionadas aos desejos dos pacientes. Então, acho não, certeza que a gente, ao longo dos anos, vai aprofundar esse tema, né, que tem sido visto cada vez mais por profissionais que trabalham ainda em neuropediatria, mas acredito que vai se estender logo, logo para os pacientes adultos também, né? Porque é uma necessidade urgente que a gente faça com que essa relação se estabeleça, né? Então, acho Com que Um certeza. dos meus exemplos dos casos que a gente vai falar hoje é um São adulto. adultos. é um adulto, que legal. Uhum. Eu tenho recebido no meu WhatsApp assim muitos resultados com adultos, não necessariamente associando as terapias intensivas, mas associando o conhecimento da respiração e do desenvolvimento sensório-motor, né? Então, é uma temática que eu trato assim há muitos anos, não posso nem dizer anos, quase décadas, né? Um desejo que exista cada vez mais esse encontro entre a terapia respiratória e a fisioterapia sensório-motora. E eu acho que a gente está encontrando um caminho, né? Está encontrando um caminho que está se tornando cada vez mais claro para muitos profissionais e também para pais e pacientes. E acredito que é só o começo mesmo e que daqui a gente vai encontrar muitas soluções para um futuro mais qualitativo para os nossos pacientes. Eu acho que a gente pode ir começando, né? Eu vou só... primeiro vou compartilhar a tela de vocês e eu vou pedir para vocês, eu vi que está na apresentação, para vocês se apresentarem, né? E durante o tempo que vocês estiverem falando, eu vou ficar com a minha tela desligada e ouvindo vocês e anotando, para depois a gente ter a discussão, né? Vocês sabem que essa mesa redonda sempre tem funcionado assim, a apresentação dos profissionais, e depois com a participação de quem está aqui com a gente, assistindo, dando suas opiniões, fazendo perguntas, suas contribuições, né? Porque, na verdade, essa mesa redonda online é uma troca entre quem já tem uma certa expertise a respeito do tema que a gente vai tratar e de pessoas que também têm experiências no dia a dia e que possam trazer mais luz aos nossos conhecimentos e outras que têm perguntas. E só para terminar assim essa introdução, quanto mais a gente compreende as disfunções respiratórias relacionadas às disfunções neurológicas, mais esse conhecimento tem se aproximado, né? E nos últimos anos eu tenho visto um crescimento imenso de várias clínicas que perceberam, através do conceito RTA, que existem muitos pacientes que não conseguem, às vezes, realizar com sucesso as terapias intensivas por disfunções respiratórias, né? E que, quando tratadas, podem contribuir para o desenvolvimento rápido e muito mais eficiente desses pacientes. Então, por isso eu convidei aqui hoje
o Flávio Barreto e a Ana Cecília Frazão para falarem sobre esse tema que eu acredito ser extremamente importante no desenvolvimento mais pleno das terapias intensivas nesses pacientes, nessa população que a gente vai tratar agora com distúrbios neurológicos. Então, eu deixo com vocês, né? Eu vi que vocês têm uma linha aqui de apresentação e está por ordem alfabética. Então, a Ana Cecília primeiro, né? E vocês podem se apresentar e a gente vai conversando ao longo do nosso encontro aqui. Tá certo. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, Maria Ângela, é um prazer estar aqui, uma honra, minha professora de tantos anos. Eu sou Ana Cecília Frazão, eu sou fisioterapeuta, moro atualmente nos Estados Unidos, em Michigan, trabalho no Servim com a minha mãe, com a minha irmã, Tânia Frazão, Fernanda Frazão, no Rio de Janeiro. E aqui nos Estados Unidos eu tenho um centro de terapia intensiva, de TheraSuite, com o meu marido e com parceria dos criadores da Bela e do Richard. E é isso. Vai, Flávio. E eu também, boa noite para todo mundo. É um prazer e uma honra estar dividindo essa mesa redonda com vocês, com a Cissa, que eu conheço há bastante tempo, e com a Maria Ângela também, que a gente teve a oportunidade de aprender com ela, e a gente está somando um pouquinho desses conhecimentos para o nosso dia a dia, para facilitar o melhor rendimento dos nossos pacientes no TheraSuite. Eu sou fisioterapeuta aqui no Rio de Janeiro, trabalho lá no Servim, e também tenho a Sensório Motor, que é a empresa que eu trabalho com atendimento de respiratória em domicílio com as crianças. E é isso. Vamos lá, vamos começar. Pode passar, Maria Ângela. Então, a nossa mesa redonda partiu de uma que já tenho conversado com a Maria Ângela, que eu estou fazendo a formação de professores junto com ela, e eu sempre tenho falado, quando a gente estava iniciando, que é fundamental para que a gente que atende os pacientes nos intensivos, que a gente aprenda a ter esse olhar voltado também para a respiração, porque eles estão unidos. Se a criança tem as disfunções respiratórias e o fisioterapeuta que atenda no TheraSuite, ele não tem um conhecimento tão amplo e mais específico das questões respiratórias, das questões biomecânicas, ele acaba que o paciente pode vir a ter algumas dificuldades, um rendimento menor. Então, assim, é fundamental, eu até falei com a Cissa quando a gente estava conversando para propor essa mesa, que a associação do RTA e dos conhecimentos que o RTA proporciona, junto com toda a biomecânica da respiração, é muito grandioso e muito útil para nosso rendimento no TheraSuite. Pode passar, A gente Maria. sempre usou, né, Flávio? A gente sempre fez. Esse Desde casamento ele é 2011. antigo. Desde 2011, quando a gente foi para os Estados Unidos fazer o curso, eu tinha já a formação da RTA, você também, e a gente via que as crianças têm muitas dificuldades por alterações biomecânicas, alterações respiratórias que comprometem o movimento. Se ela tem um gasto energético, ela tem uma dificuldade de respiração, ela acaba que ela perde ao longo do seu crescimento. A gente está falando aqui principalmente de crianças com paralisia cerebral, mas pode ter as outras lesões, outras disfunções respiratórias associadas a alguma outra patologia, mas em especial da paralisia cerebral, ao longo do desenvolvimento, essas limitações e esses bloqueios respiratórios fazem com que a criança tenha um atraso do desenvolvimento sensório-motor. Então, isso vai atrapalhar ela ao longo do desenvolvimento, ela não vai ter dificuldades de alimentação, de desenvolvimento para fazer as funções, brincar. Então, isso vai atrapalhar ela no dia a dia, além dos programas de reabilitação. Então, a gente vai seguir uma sequência aqui
nossa mesa redonda, que a gente vai falar a importância do fisioterapeuta, que a gente já está falando, ter esse conhecimento da biomecânica respiratória para poder ter essa visão associada à sua técnica do TheraSuite. A gente vai falar sobre as disfunções apresentadas por alguns pacientes que participaram dos nossos intensivos e que a gente utilizou. A gente tem umas fotos para mostrar para vocês. A gente vai falar dos exemplos de intervenções associados aos manuseios do método RTA, que a gente utiliza como uma atividade pré-cinética e pré-preparação para o TheraSuite propriamente dito, que a gente fica ao longo de 3 horas. Então, como o TheraSuite é uma atividade é uma atividade física, então a criança vai ter um desgaste energético, então ela tem que ter uma preparação da sua função respiratória para estar fazendo essa atividade. E a gente também vai falar sobre os objetivos e cuidados que a gente está considerando nas atividades das ferramentas do TheraSuite voltado para a polia, para o Spider e para a própria colocação do Suite, que a Cissa vai abordar falando de alguns exemplos de que ela use como colocar o Suite, para que a gente melhore essa biomecânica do tórax da criança. Vamos mostrar os nossos resultados com fotos e, ao final, a gente vai responder as dúvidas de vocês. Pode passar, Mariana. Então, o que a gente colocou para iniciar o nosso raciocínio? Que o fisioterapeuta, todo fisioterapeuta, ele tem como papel primordial, além de desenvolver as funções motoras, a gente que vai trabalhar no TheraSuite, a gente tem que ter uma capacidade a formar um pensamento de fazer uma avaliação respiratória prévia para que a gente entenda as disfunções que a criança vai ter. Eu estou falando criança, que a maioria é criança, mas o indivíduo que vai fazer o TheraSuite, pode ser criança, adolescente ou adulto, para que a gente consiga observar que tipo de dificuldade esse paciente vai ter, esse indivíduo, e como eu vou poder intervir para que eu melhore essas funções musculares, facilite as coordenações respiratórias dele, e a gente consiga entender um pouco para que esse movimento que ele vai exercer lá não seja tão desgastante para ele. Porque, assim, uma ação primordial que a gente prioriza no RTA é a gente fazer com que a respiração seja com maior eficiência, com o mínimo esforço e o mínimo desgaste energético. Pode passar. Então, para a gente montar um raciocínio clínico de como a gente vai preparar o nosso paciente voltado utilizando o RTA, para a gente ser facilitador dele no TheraSuite, a gente vai ter que saber um pouco do histórico respiratório desse paciente, que tipo de disfunção ele tem. A maioria aqui tem patologias associadas à imobilidade. Então, são alterações na conformidade da caixa torácica, são alterações fisiológicas. Então, a gente precisa entender um pouco da fisiologia da patologia que ele tem. Pode ser uma doença obstrutiva, pode ser uma patologia restritiva. A gente vai ter que avaliar a respiração do paciente para que a gente consiga ver qual tipo de respiração ele tem, se é uma respiração mais torácica, mais abdominal, ou se é tóraco-abdominal. A gente vai ter que verificar o ritmo, verificar qual que é o ritmo de respiração que ele tem, se ele tem esforço, se ele não tem. Vamos analisar as assimetrias do tórax. Tem alguém com o microfone aberto aí. Tem que fechar, galera. Liga um pouquinho, por favor. A gente tem que ter para entender as assimetrias desse paciente e o que essas assimetrias vão gerar de disfunção e de dificuldade para que ele possa exercer a atividade física do TheraSuite. E isso a gente vai ter que entender porque essa alteração de disfunções respiratórias geram diretamente comprometimentos motores. Então, a criança com algum bloqueio torácico, com alguma alteração muscular, ela vai ter uma disfunção
motora. Então, é uma criança que vai ter alguma alteração de controle de cabeça, vai ter uma dificuldade para sentar, vai ter uma dificuldade para fazer alguma atividade motora propriamente dita. E a partir daí, a gente fazendo montando esse nosso raciocínio, a gente vai utilizar vai começar a pensar que tipo de estratégias que o RTA vai poder facilitar e direcionar o caminho que eu vou seguir para que eu facilite todo o meu processo do meu atendimento junto do TeraSuite. Então, é importante que a gente entenda Pode passar, Mariana. As coordenações respiratórias, porque a respiração ela tem que ser fluida, sem esforço e contínua. Então, a gente vai ter que entender que a caixa torácica tem que subir e tem que descer de uma forma harmônica, sem nenhuma distorção, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma... a criança não tem que fazer força para respirar, ela tem que acontecer de uma maneira natural. Então, a gente tem que entender um pouco da cinesiologia, ou seja, do movimento em si, da fisiologia, de como que acontece isso. Que a respiração, por ser fluida, ela acontece com uma diferença de pressões. Quando o diafragma se contrai, a gente gera pressões intraabdominais e ali no tórax que a gente consegue fazer com que o ar entre e o ar saia, sem que fique nenhum ar preso lá. E isso gere uma disfunção futuramente para o nosso indivíduo e uma dificuldade motora para ele. E aí a gente vai ter que entender se ele tem uma patologia respiratória, o que a patologia vai interferir diretamente nessa disfunção do meu paciente e o que isso vai comprometer o meu quadro motor. A gente vai ter que entender também que é fundamental que os mesmos músculos que atuam junto da respiração, eles fazem funções, exercem funções que não são somente para respirar, são funções posturais. Então, são aquelas atividades não respiratórias. Então, como a gente utiliza o movimento amplo e diferente atividades no TeraSuite, a gente vai ter que entender de estratégias motoras e o que eu vou fazer para que as atividades não respiratórias contribuam para que eu consiga melhorar a minha capacidade respiratória e eu consiga fazer com que a respiração do meu paciente aconteça de forma fluida com o mínimo de sobrecarga do meu diafragma. Então, em um mínimo de esforço. Então, isso tudo vai contribuir para que ela ocorra de maneira adequada. Então, pode passar, Maria Ângela. Por que eu falei isso tudo? Porque agora a gente vai mostrar, principalmente na paralisia cerebral, o que pode acontecer de disfunção que os nossos pacientes apresentam. Essa é uma paciente de 7 anos que tem paralisia cerebral. Ela tem... o GMFCS dela é 5. Então, a gente pode perceber, principalmente, o padrão torácico que uma criança com uma paralisia cerebral, da característica dela, pode vir a apresentar. Então, a gente pode perceber que é um tórax que, a gente olhando assim, a gente vê que é uma criança limitada de movimento. Então, ela tem muito esforço respiratório, ela tem o ângulo de Charpy aumentado, a caixa torácica está lá em cima, então ela tem um bloqueio inspiratório, ela tem alterações costais, ela tem áreas de retração costal, ela tem uma simetria torácica muito importante. Então, esse tipo de disfunção, a gente vai ter que... Você pode passar, Maria Ângela, que tem o outro slide dela também. Olha aqui, isso tudo a gente vai perceber as alterações intraescapulares que ela tem. Então, a gente vai vendo um paciente que tem esse tipo de padrão torácico, esse tipo de disfunção, o que a gente vai pensar? Vamos ter que organizar que tipo de manuseio, que tipo de apoio eu vou poder utilizar para que eu possa preparar esse meu paciente para a atividade motora específica do TeraSuite sem ter dificuldade. Então, eu vou ter que descer essa caixa torácica, eu vou ter que alongar as musculaturas acessórias que estão presas, estão muito tensas, então eu vou ter que dar um movimento e preparar a musculatura para que a criança consiga se movimentar na função
da atividade do intensivo. Pode passar. Esse é um outro paciente também que também a gente pode perceber que é uma criança que está com bloqueio respiratório, pode ver que ele tem encurtamento da musculatura cervical, a gente pode ver que ele tem um aumento de tensão da musculatura peitoral, ele tem áreas de retrações costais, a gente pode perceber que ele tem um externo muito proeminente. Pode passar, Maria de Cláudia, está de frente, dá para ver bastante. Uma assimetria de tórax importante, uma caixa torácica elevada. Então, como que a gente vai chegar e um paciente com esse padrão de MFCS5, com esse nível de disfunção respiratória, ele chegar para a gente desenvolver um programa terapêutico com TheraSwitch, a gente vai ter que pensar muito que a gente tem que dar, primeiro, mobilidade, a gente tem que descer essa caixa torácica do paciente, a gente tem que alongar essas musculaturas que estão com a tensão um pouco maior, para que a gente consiga fazer com que ele respire melhor e ele possa ter uma capacidade respiratória que permita com que ele consiga ficar 3 horas fazendo uma atividade do TheraSwitch e ele seja benéfico para ele, ele consiga desenvolver o quadro motor dele a partir de uma normalização desse tônus que ele possui, a gente fazer com que ele respire de forma mais adequada e isso não seja uma capacidade que vai gerar uma sobrecarga e uma dificuldade motora para executar as atividades. Então, pode passar, Mariângela. Esse é um outro paciente que a gente tem que, além das disfunções, também é paralisia cerebral, ele tem GMFCS 3, e o que chama mais atenção nele também, que além das dificuldades das assimetrias torácicas que ele tem, ele é um paciente que ele tem uma cicatriz muito extensa. Então, ele tinha GTT também na parte anterior, ele tem uma cicatriz nas costas, bem na altura da lombar, e uma grande cicatriz na região do quadril, ali próximo ao espaço iliocostal. Então, ele é um paciente que o tórax é muito assimétrico. Então, além da preparação para o movimento, de eu relaxando as musculaturas que estão tensas, fortalecendo as musculaturas que precisam ser fortalecidas, que vão facilitar essa movimentação do tórax dele, eu preciso liberar essa cicatrização para que ele possa ter uma mobilidade e ele consiga trazer o tórax dele fique mais alinhado possível para que a respiração dele seja eficaz e permita com que ele consiga exercer uma atividade. Tô indo muito rápido? Não, né? Tá ok? Não. Tá, essa é uma outra disfunção que também a gente pode chegar e perceber. É uma paciente de MFCS2 com paralisia cerebral, que ela tem uma hemiparesia e, assim, o que chega, primeiramente, que chama bastante atenção para a gente é essa assimetria grande do tórax que ela tem por uma escoliose devido à hemiparesia dela. A gente percebe que ela tem uma diminuição do espaço iliocostal. A gente percebe que ela tem uma assimetria importante nas escápulas aqui, ó. E a gente também consegue observar a tensão maior na musculatura de cabeça e pescoço, a musculatura acessória dela. Olha o pescoço, como é que tem uma tensão muito grande. E para vocês verem também que uma criança que tem esses tipos de disfunções respiratórias, ela não vai ter comprometimento apenas no motor. Ela é um paciente que, essa minha paciente, ela tem alergias recorrentes e sempre tem problemas respiratórios aliados à pneumonia e resfriados fortes, e sempre se afasta do tratamento devido a essas intercorrências respiratórias, que é uma consequência que a disfunção da respiração não adequada pode promover. Pode passar.
Esse é um outro paciente também, que ele teve ele não é paralisado cerebral, ele tem uma alteração é uma hemiparesia devido a um tumor cerebral. Então, ele tem 17 anos, aliás, e ele é um paciente ele não é meu paciente do TheraSuite, mas eu utilizo o TheraSuite para tratar ele na minha terapia. Eu não utilizo a roupa com ele, mas eu utilizo todos os equipamentos do TheraSuite durante o atendimento. Eu uso o sistema de polias e o sistema do Spider, que a Cissa vai explicar mais para frente para vocês. Por quê? Ele facilita muito para que a gente consiga dar mais por ele. Por exemplo, olha a escoliose que ele tem, olha as escápulas dele como são assimétricas, olha a tensão da musculatura superior, de cabeça e pescoço. Então, a gente tem que dar mobilidade, a gente tem que alongar a musculatura dele que tá mais tensa, a gente tem que... Pode passar. Eu tirei uma foto dele fazendo o movimento. Olha como é que ele tem uma fraqueza abdominal importante. Olha as costelas dele, como tem áreas de retração. E a escápula dele aqui, ó, dá para a gente perceber que na hora que ele faz o movimento, ela tem uma tensão maior. E é um paciente que tem dificuldade, não sendo um paciente que é um paciente de problemas respiratórios. Ele não tem pneumonias, ele não tem resfriados, mas o componente biomecânico dele está alterado. Então, isso gera toda uma dificuldade motora devido a essa instabilidade tóraco-abdominal dele. E, por último, a gente tem um paciente, isso aqui ó, foi um atendimento, num único atendimento. Ele não é paciente do TheraSuite, mas é um paciente sem lesão neurológica. Ele tem uma dificuldade respiratória, porque vive tendo asma, e ele tem, por exemplo, disfunções aqui. Olha as costelas dele, como é que estão abertas, e depois da gente trabalhando o RTA, dando os apoios que ele precisava, a gente conseguiu normalizar o padrão respiratório dele. Ele é um paciente que a queixa principal é que ele é atleta de atletismo, ele estava se cansando muito e ele reclamava que o peito dele tinha um peito, o externo era projetado anteriormente, ele tinha peito de pombo. E depois de um tempo, a gente pode ver que está bem, bem normalizado. Pode passar. Por que é importante a gente falar desses impactos, a gente perceber a gente ter essa visão voltada para a biomecânica respiratória e para as disfunções respiratórias? Porque um paciente que tem essas alterações, essas simetrias de tórax, ele é um paciente que está sempre tendo intercorrências respiratórias, é um paciente que tem baixa resistência, é um paciente que a imunidade dele é baixa, ele tem afastamentos recorrentes, ele tem um atraso no desenvolvimento. Então, isso tudo são consequências que vão interferir diretamente na nossa reabilitação. Então, quando a gente está fazendo os programas intensivos e pode não ter, se o terapeuta não tiver atenção específica voltada para esse processo e para entender da respiração, das disfunções respiratórias, ele vai ver que o paciente, quando a gente está tratando, como já aconteceu comigo no passado, de paciente que eu não tinha, eu chegou uma vez para atender e eu não tive essa visão uma atenção tão voltada para isso, a criança na segunda semana ficou doente. E isso já, assim, em grupos que a gente participa, a gente percebe que uma dúvida de vários terapeutas é o que fazer para tentar os pacientes ter o mínimo de afastamento. Então, assim, a gente tem que voltar a nossa visão para entender que uma disfunção respiratória gera várias consequências e isso vai afetar diretamente o nosso programa de reabilitação. E onde que isso tudo é importante para a gente? Por que eu estou falando tanto disso? Porque é aí que a gente com a RTA vai entrar com os manuseios. Por quê? Pode passar, Mariângela.
Porque o correto manuseio, a gente vai fazer, o que é que a gente vai fazer principalmente? A gente vai organização nesse tórax da criança, desse paciente, vamos ter uma reorganização da biomecânica, vamos facilitar a respiração dele, e isso tudo vai afetar diretamente a postura. Então, assim, a gente vai ter que entender qual é não tem um protocolo, tem que fazer manuseios tais, tais, tais e tais. A gente vai ter que entender, vamos ter que avaliar o nosso paciente e ver qual que vai ser a necessidade que ele vai ter para eu escolher algum, dentre todos os manuseios específicos do RTA, quais vão ser aqueles que vão ser fundamentais, vão facilitar e vão ser benéficos para que esse meu paciente renda mais no meu intensivo. Por quê? A gente vai organizar, é um círculo vicioso ali, ó. É tudo um dependendo do outro. Um manuseio correto, eu vou reorganizar todo o meu paciente. Então, ele vai ficar com um melhor alinhamento, ele vai respirar melhor, e isso tudo vai interferir numa melhor postura. Porque quando ele estiver alinhado com uma postura mais adequada, eu vou poder ter um protocolo de exercício de atividade no TeraSuite que vão ser muito mais eficientes. Então, é por isso que é muito importante a gente associar o RTA como uma técnica que a gente tem que utilizar para facilitar e integrar o nosso tratamento intensivo do TeraSuite. E agora eu passo a bola para a Cissa explicar um pouquinho do TeraSuite para vocês. Muito bem explicado, Flávio Barreto. Muito boa essa introdução. Então, para quem não conhece o método TeraSuite, né? É um método que foi criado por esse casal aí da foto. Eles são poloneses, a Isabela e o Richard Colchoni. E eles criaram um método para atender a filha deles. Eles tiveram uma filha que foi diagnosticada com paralisia cerebral. Eles têm, a filha ainda está aí, a Caia. E a minha relação com o Tera começou em 2010, quando eu fui fazer a formação, vim aqui em Michigan fazer a formação, fiz o básico, eu e minha mãe, voltamos ao Rio, fomos pioneiras, atendemos 1 ano, voltamos a Michigan, eu voltei a convite da Bela para fazer um treinamento prático, e aí eu trouxe o Flávio, trouxe a Marília, trouxe a galera para fazer o curso, né? Fizeram a formação. E nesse mesmo treinamento prático eu conheci meu marido e é por isso que eu estou aqui hoje, né? Meu marido é o Chris Collins, que trabalhou com a Isabela e o Richard muitos anos. E a convite deles, depois que eles fecharam a clínica, a gente abriu a nossa clínica aqui, que é a First Step Fitness, que está aí o logo aí no cantinho, né? E dentro dessa metodologia do TeraSuite, quais são os objetivos de um programa TeraSuite? O objetivo principal é a melhora da funcionalidade, né? Então, dentro do modelo de intervenção do Tera, a gente usa o modelo centrado na família. Então, esse objetivo, ele é um consenso entre uma avaliação da equipe que vai atender o paciente, junto com o desejo da família ou o desejo do paciente. A gente sempre usa formas de mensurações durante as avaliações. A mais comum que a gente utiliza é o GMFM. E dentro dos objetivos específicos da sessão do TeraSuite, a gente tem uma abordagem integrativa e a gente sempre trabalha o ganho da mobilidade articular, força, a intenção, o objetivo é sempre melhorar a estabilidade, né? Estabilidade desse tronco através da diminuição dos padrões compensatórios, ou seja, todos aqueles movimentos desnecessários que a criança faz e que não permite que ela seja funcional e, além de tudo, tem um alto gasto energético, né? Um pouquinho da história RTA TeraSuite, eu fiz a formação, eu acho que foi 2006, se eu não me engano, muito tempo atrás. E eu sempre fui muito fã do método, né? Mas eu nunca atuei completamente, exclusivamente com RTA, porque eu era cercada de feras. Então eu tinha o Flávio, eu tinha toda a minha galera ali que era sempre muito fera, e eu sempre corria e pedia ajuda, né?
E isso inicialmente foi de uma forma informal, assim, me ajuda aqui, vem aqui, eu vou fazer um intensivo, tem como você ver esse paciente? Será que no inicinho, você tem esses 40 minutinhos aí antes de você atender, você pode vir aqui na minha gaiola e me dar um help? Então começou dessa forma e atualmente já virou de uma forma mais protocolada, mais formal, porque eu organizo a agenda do Thera do Servim, já pensando em associar a terapia do RTA respiratória antes, durante, após. Então, isso já acontece no Servim, porque a gente viu que os pacientes, se eles não tivessem esse cuidado extra, né, essa técnica extra associada, a gente perdia muito o rendimento deles. Então, muito deles são pacientes que já vêm num acompanhamento com a fisioterapia respiratória e o método RTA, e parar esse processo por um mês para o Thera, eles tinham piora. Ou tem os outros pacientes que são aqueles que a gente usa o RTA como SOS, né? Às vezes até paciente que vem de fora, que não é paciente regular da clínica, e aí durante o programa, nossa, a parte respiratória não tá legal. Se a parte respiratória não tá legal, nada fica legal. Isso que a gente vê. E aí vem o RTA do SOS. Eu preciso 2 dias de RTA e às vezes é suficiente para a gente recuperar e não ter que interromper esse programa. Então, isso que a gente tem visto no nosso dia, né? E aí, os fatores importantes disso, eu imagino que muitos dos terapeutas conseguiram visualizar os seus próprios pacientes em muitas dessas fotos, né? Todas as fotos a maioria das fotos que o Flávio mostrou são pacientes que estão em programa, fazem programa, e eu vou exemplificar como que a gente pode associar os princípios do RTA com cada ferramenta e o impacto de cada ferramenta nas questões respiratórias. Pode passar. Então, numa sessão do TheraSuite, a gente sempre inicia com uma atividade preparatória, né? E essa atividade, que é o momento do pré-cinético, ela vai depender muito da necessidade do paciente. Então, para os pacientes com disfunção respiratória, é muito importante a gente refinar esse olhar para as questões, e esse momento é o momento ideal para realizar, de repente, alguns manuseios, como o Flávio falou, manuseios preparatórios para as atividades seguintes. Então, eu coloquei algumas fotos para a gente observar. Esse paciente mesmo, é muito visível que a musculatura respiratória acessória dele está muito sobrecarregada, né? Ele tem um desalinhamento biomecânico muito grande e isso causa uma sobrecarga. E é um paciente que dos problemas que ele tem é em relação à fala e à alimentação. Então, o impacto dessa musculatura, né? Pode passar. Então, uma das ferramentas, né, que eu agradeço muito de ter, é a gaiola, né? Então, com a gaiola, é possível a gente organizar esse paciente num alinhamento biomecânico quase que ideal ou muito próximo do ideal. Então, com esse tipo de paciente, uma das questões que a gente sempre fala na formação do método traz ele para o contrário à patologia, organiza ele numa situação contrária do que a patologia está demonstrando, né? Então, nesse caso desse paciente, a gente realizou uma suspensão da cabeça, a gente utilizou esse acessório que é um capacete que a gente usa bastante, que é muito útil, porque não somente a gente suspende, mas a gente consegue manter a cabeça dele na linha média, né? Então, depois de uma preparação, uma massagem, a gente organizou membros superiores com extensores próximos ao corpo, né? E isso já permitiu o quê? Que a caixa torácica e as costelas se abaixassem. Então, a gente está diminuindo a sobrecarga dessa musculatura acessória, a gente está facilitando a ativação desse diafragma para esse paciente, né? A gente também posicionou os membros inferiores numa posição confortável e estável, né? Então, após a gente organizar esse paciente dessa forma, esse e qualquer outro paciente, é um excelente momento da gente associar alguma abordagem específica, algum manuseio muito específico a nível de tórax, de musculatura acessória, alguma coisa que a gente possa fazer. Nesse momento aí é um momento que quando a gente faz essa associação, ele chega muito bem, né? É muito importante, eu coloquei uma observação, que a gente precisa ter uma avaliação contínua, né? O paciente chegou, a gente precisa observar como é que tá, como o Flávio falou, o
observar o padrão respiratório, o que está acontecendo. Em alguns casos, dependendo se é um paciente aí que está no momento de SOS, a gente precisa ter uma forma de mensuração durante todo o atendimento dele, para a gente ter certeza que está tudo acontecendo bem. Pode passar. Depois da preparação, a gente começa, em geral, algumas atividades na polia, né? Então, a gente, ao selecionar o objetivo funcional, a gente analisa o quê? Quais os componentes biomecânicos necessários para aquisição e a gente pode iniciar com atividades que vão facilitar tanto o componente que a gente está precisando, mas também o padrão respiratório desse paciente, né? Então, atividades que promovam alongamento da musculatura acessória e ativação da musculatura primária da respiração. E é muito importante a gente pensar o que na posição ideal para esse paciente, né? Então, para esse paciente aí, como que a gente posicionou ele? A gente continuou mantendo a cabeça dele em uma situação de suspensão, porque ele tem um reflexo tônico extensor muito forte, então ele tem uma prevalência da musculatura extensora, então a gente manteve. Eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas a gente não utilizou o capacete, e sim uma faixa, porque nesse momento eu quero engajamento visual, então é uma forma da gente trazer o visual para a linha média, né? Então, a gente favorece então, a toda a ativação da musculatura anterior, a gente consegue fazer um alongamento da musculatura posterior, né? E a gente não dificulta, com certeza, a respiração, a fala, a alimentação, todas essas questões estão muito relacionadas por essa posição não ideal, constantemente, da cabeça dele, né? E aí a gente posicionou os membros inferiores em flexão, joelho, quadril, e com isso a gente leva a pelve dele para uma posição mais retrovertida, então a gente já promove um alongamento da musculatura posterior e a gente vai já gerar mais uma informação proprioceptiva da musculatura anterior. E aí, como vocês estão vendo, o primeiro exercício que eu selecionei para fazer com ele é uma adução bilateral de membro superior, simétrica, né? E aí vocês podem estar pensando, mas se ele tem um encurtamento da musculatura acessória, o peitoral não deve estar encurtado? Por que então que eu selecionei esse tipo de exercício? Mas é por isso que tem a mágica da gaiola, né? Se vocês repararem, a polia dele, ela tá bem distal à articulação do ombro. Então, significa que a gente está trabalhando numa amplitude completa e, na verdade, o que a gente está realizando aí é uma atividade de contrair, relaxar e, como resultado, a gente vai ter ganho de amplitude da abdução. Então, eu peço para ele contrair, ele traz as mãos às linhas médias e, quando ele faz a abdução, ele tem o ganho de amplitude. Então, a gente já começa a trabalhar a mobilidade dessa musculatura respiratória. E é muito importante também a gente associar, né? Uma vez que ele abre, a gente inspira, puxa o ar, na hora de fechar, é o momento que ele vai fazer a expiração. Pode passar. A próxima paciente eu coloquei, que é uma paciente que a gente atendeu muito junto, eu e o Flávio. A mais grave até hoje que a gente já atendeu, né, Cis? Uma menina que também tem um RTL extensão muito forte, um padrão muito forte, e dentro de uma abordagem tanto integrativa como uma abordagem para melhorar o padrão respiratório dele, esse era o início da terapia dela, né? Ela começava numa suspensão, que também faz parte da polia, então uma suspensão em supino, né? E aí isso era muito favorável ao padrão respiratório dela era muito integrativo. Muitas das vezes, durante o início da sessão, ela dormia nessa posição. Então, de tão confortável. E imagina o gasto energético dessa menina. Ela relaxava, sim. Ela relaxava. E aí você comentou da questão da GTT dela, né? Isso, porque além dessas, vocês podem ver pela posição reflexa dela fazendo ali o obstótomo, cabeça lá atrás. Ela tinha uma GTT, então ela tinha uma escoliose, ela tinha um encurtamento do espaço, uma diminuição do espaço iliocostal muito, muito importante,
alteração de pelve. Então, assim, a gente tinha que trazer ela para alinhar, para a gente fazer com que ela conseguisse ativar o abdômen, para que ela conseguisse descer a caixa torácica, para que a respiração dela fosse eficaz. Ela era uma paciente que vivia tendo pneumonias recorrentes, uma atrás da outra, porque ela, além de tudo, ela ainda tinha disfagia, porque a musculatura acessória era tão grande, tão densa, que ela tinha dificuldade de deglutição, por isso que ela tinha GD. A própria saliva, ela broncoaspirava. Então, era uma paciente muito grave que a gente passava muito tempo do TheraSwitch com ela, utilizando os manuseios do RTA para que a gente conseguisse normalizar o tônus, para que a gente começasse a fazer alguma atividade com ela, utilizando as atividades não respiratórias, para a gente dar uma facilitação respiratória e melhorar o motor dela nas funções do sentar e do tentar controlar a cabeça, que era o que a gente priorizava com ela, que era o desejo dos pais, que ela conseguisse ficar sentada sem fazer essa extensão toda na atividade reflexa, que era muito forte. Pode continuar, Cícero. Então, aí a gente começava a sessão dela nessa suspensão. Ela tá toda em flexão, é a posição fetal, que a gente chama, e ela tá com os braços presos numa barra. Isso, eu que só não entendi estabiliza aqui. bem ela. Alguém fez uma pergunta, eu não entendi aqui. Falou em flexão ou extensão, eu não vi a pergunta. O que era? Depois a Maria gente Ângeles. volta, né, Marlon? Ah, tá. Que alguém mandou o chat, mas eu não entendi. No finalzinho a gente responde, que eu não... Qualquer coisa a gente volta nas Ah, fotos dos que membros precisar. inferiores. Membros Eles estão inferiores. em Flexão. eles estão em flexão, eles estão em flexão. Pode passar. Então, uma questão importante também, quando a gente fala das disfunções respiratórias dentro do TERA, uma questão que a gente tem que se atentar é quanto à colocação do switch, né? Então, assim, muito importante a gente levar em consideração o padrão respiratório quando a gente for selecionar a estratégia que a gente vai utilizar, né? A gente observa a disposição da caixa torácica, porque a gente não quer causar uma sobrecarga sobre esse sistema. Então, dentro da nossa formação, quem tem a formação do TERA sabe que a gente tem duas estratégias para o tronco. A gente tem tanto a carga axial quanto a orientação à linha média, né? Nesse caso, para esse paciente que vocês estão observando, é a mesma atividade, só que agora eu quis imprimir ainda uma propriocepção maior na musculatura do tronco. Então, como ele não está tendo a ação da gravidade, porque ele está numa postura mais baixa, a gente optou por uma estratégia de carga axial, né, a fim de ativar, de facilitar a ativação dessa musculatura anterior e ativação do diafragma. Uma vez que eu fiz essa mesma atividade sem o switch, ele estava tendo muita dificuldade de coordenar a respiração. Lembra que eu falei que pedia para ele inspirar, quando ele abria, e expirar. Muito difícil para ele coordenar isso. Então, uma vez que a gente entrou com essa informação proprioceptiva maior com o switch, ficou mais fácil dele integrar essa coordenação da respiração. Pode passar. Esse é um outro exemplo em relação ao switch com outro paciente, né? Essas fotos foram tiradas no mesmo dia, então foi a primeira avaliação dele. E eu coloquei, nesse caso, ele tem muita fraqueza, né, da musculatura, principalmente musculatura estabilizadora de tronco, né? Ele não consegue manter uma postura em simetria, que dificulta, lógico, sentar, o controle de cabeça. E uma ferramenta muito interessante que a gente tem no switch é o chapéu, né? O chapéu, ele funciona muito bem, principalmente associado às atividades na polia, manutenção de postura, e facilita o quê? O engajamento da musculatura primária, um alinhamento ideal, e nesse caso a gente utilizou uma estratégia de orientação à linha média, o que gerou um melhor controle sobre a pelvis dele e sem causar sobrecarga. E essas fotos, como eu falei, foi tudo no mesmo dia. Então, olha a diferença, né? Um menino que antes sempre numa posição muito extensora, então quando você entra com essa propriocepção associado, lógico, atividades na polia, você tem um reequilíbrio dessa musculatura e com certeza uma facilitação na respiração. Uma das coisas que a mãe dele relatou durante o programa é que ele estava verbalizando muito mais. Então, assim, olha a associação, né? O que a gente consegue perceber. Pode passar.
Outra paciente também, que foi a foto no mesmo dia, né? A gente utilizou o SUIT, a estratégia do SUIT, já numa posição de pé, uma posição mais alta, mais gravidade sobre essa paciente. E a estratégia de orientação à linha média funcionou super bem, porque é visível a gente ver o aumento da ativação da musculatura anterior, né? E aí a gente conseguiu diminuir esse movimento de fixação, né? Aumentou a estabilidade na postura de pé e facilitou muito, muito para ela trabalhar essa transição, porque daí ela começou a trabalhar o sair da parede, que antes ela não conseguiria. E se você for pensar nas questões respiratórias, olha a caixa torácica, olha o serrátil dela totalmente alongado, porque essa é uma posição que eles usam muito, né? Eles tendem a fazer essa fixação, que eles fazem adução de escápula, joga a caixa torácica, as costelas lá para cima, diminui lá a parte da coluna, ali na altura de T3, e aí com certeza tem um encurtamento do diafragma posterior, então tem toda uma alteração biomecânica que com certeza diminui a possibilidade de uma quando você respiração, de uma colocou o SUIT, organização. e quando você colocou o SUIT, deu para perceber que ela até passou a brincar, né? Ela tá à vontade aí, mexendo nos elásticos, com o queixo no peito, totalmente tranquila e respirando, e ela conseguiu interagir e foi proveitoso para ela. Certeza. Legal, pode passar. Uma questão também que eu acho importante a gente conversar muitas das vezes, quando a gente pensa nas estratégias do SUIT, o objetivo é sempre realizar uma correção de eixo, né? Então, principalmente da pelve. E aí, obrigatoriamente, para a galera que já fez a formação, a gente vai para uma estratégia de orientação à linha média que causa uma sobrecarga, já que o input do SUIT ele é compressivo, né? Quem já fez o curso sabe, lembra, colocou a veste, todo mundo sentiu. Então, às vezes, ao invés da gente optar por uma estratégia mais poderosa do SUIT, a gente pode optar pelas estratégias de correção da pelve através do Spider. Então, reparem aí na foto, aquele mesmo paciente que eu usei como exemplo, ele está com uma estratégia do SUIT de carga axial e a minha correção de pelve está vindo lá do Spider. Então, eu fui e ancorei os meus elásticos todos na parte posterior, né? E aí eu consegui trazer essa pelve para uma retroversão e gerar um alinhamento melhor com ele, sem causar uma sobrecarga tão compressiva. É muito mais uma tração, porque o Spider ele trabalha mais como uma tração, e isso facilitou para esse paciente. Pode passar, Mariana. E para finalizar, eu vou falar de um caso clínico em relação à escoliose, né? Que a escoliose é um comprometimento muito grave da parte respiratória, né? E aí o Flávio, quando eu enviei para ele, ele até completou ali embaixo, botou usar o SUIT. Então, assim, nesse caso, esse paciente ele tem indicação, sim, de realizar o intensivo, ele tem total indicação de realizar as atividades na apolia e no Spider, mas ele não tem indicação de usar o SUIT, né? Infelizmente, a gente sabe que o SUIT nessa situação ele não vai ser benéfico, né? Pode passar. E nesse caso de um paciente tão assimétrico, é muito importante que as atividades iniciais também sejam muito assimétricas, né? Então, pensando nessa questão, dessa reorganização desse tronco, o que a gente faz? A gente precisa começar de forma assimétrica para poder chegar na simetria, né? Então, ele tem uma escoliose, uma concavidade à direita, né? Ele tem uma hiperlordose e uma obliquidade pélvica. Então, a gente precisa organizar ele, levar ele para uma sinergia, e como a gente vê aí na foto, ao elevarmos apenas o membro inferior direito, a gente consegue corrigir essa obliquidade, a gente melhora a lordose, ativamente a gente associa os exercícios do que? De extensão de cotovelo e adução horizontal, não, sem ser horizontal, adução do membro superior, e aí a gente começa o quê? Ativar toda essa musculatura lateral de tronco para o ganho de mobilidade, né? Pode passar. Então, logo após a gente trabalhar a musculatura do lado convexo, a gente vai para o lado oposto, né? Em um posicionamento que vai favorecer a simetria dele, né? Então,
Como é que eu fiz esse exercício aí? Ele tá com o braço direito elevado, então toda aquela área que está encurtada, ele tá numa situação que eu estou promovendo um maior, um ganho de amplitude do lado direito e estou trabalhando uma tripla extensão do lado esquerdo, né? Somente depois desses exercícios, pode passar, Mariângela, é que eu consigo realizar uma atividade mais simétrica, né? Então eu vou trazendo esse paciente para a linha média e promovendo uma ativação bilateral. Como vocês podem ver nessa foto, eu estou realizando uma estabilização, ela não é compressiva de tronco, é somente para posicionar os membros inferiores, porque eu estou fazendo um alongamento da cadeia posterior. E eu não consigo fazer isso quando ele chega, eu demoro, eu trabalho para chegar nesse ponto aí dele, né? E uma vez que eu consegui posicionar, eu comecei a trabalhar uma ativação de adução bilateral, mas já numa situação de muito mais simetria, já que eu estou usando o que? As cordas para estabilizar a cabeça, tronco, membro superior, membro inferior. E como vocês podem perceber aí, ele está com a suspensão bilateral, né, de membro superior, e eu estou trabalhando essa adução. Uma coisa importante, que é uma dica que eu falo, que eu uso muito, que eu falo para o pessoal do curso, não sei se vocês estão vendo, tem uma segunda cordinha ancorada no braço direito, porque ele tem uma escoliose e essa escoliose ele tem uma rotação, principalmente do lado esquerdo. Então, o que eu faço? Eu limito o tanto de adução do braço direito e ao invés de eles se encontrarem no meio, eu começo a trabalhar um pouquinho dessa rotação oposta ao padrão dele. E ele trabalha bonitinho. E sem falar, Cissa, das faixas. Pode voltar, Maria, só um pouquinho. Das faixas que utilizam aqui essa faixa laranja e amarela com apoio tóraco-abdominal e do espaço iliocostal que a gente tenta aumentar. Como a gente não tem como fazer, para não dificultar o movimento dele com a mão, a gente utiliza essa faixinha para fazer a função do nosso apoio que a gente teria feito ali para que durante o exercício a gente dê esse suporte para que ele seja capaz de fazer sem gerar desalinhamento no tronco dele enquanto faz a atividade. A gente dá mais estabilidade para o tronco dele. Pode passar. Isso aí que eu quis fazer, Flávio. E aí, depois dessas atividades, a gente, evoluindo na sessão, a gente vai para as atividades em posturas mais altas, utilizando o spider ou utilizando apenas ainda o sistema de suspensão para alinhamento, e a gente continua a trabalhar da mesma forma, né? Então, agora eu começo a trabalhar a postura de ajoelhado, também trabalhando o alcance, dando uma estabilidade. Nesse caso, ele só precisa de uma estabilidade a nível de cabeça para gerar uma simetria. E aqui no quadril também tem uma outra cordinha, então ele tem uma tração bilateral, mas assim mesmo eu estou começando a trabalhar o quê? Uma contração excêntrica do lado côncavo e concêntrica do lado da convexidade, né? E depois de pé, olha o nível de assistência que ele está precisando agora, só apenas uma leve correção a nível de cabeça e é o mesmo paciente, gente, é o mesmo paciente, acreditem. Vai lá, Flávio. E eu vou mostrar para vocês alguns resultados de alguns casos clínicos. Esse é um paciente nosso que eu estou acompanhando no TelaSuite agora. E eu avaliei ele, isso foi ao longo de 2 semanas, essa foto do shortinho azul para a foto dele de fralda. Então, ele é um paciente de 6 anos, é aquele da cicatriz lá no início que vocês viram, quando eu iniciei a apresentação, que eu falei da estratégia de mobilização da cicatriz para a gente conseguisse ganhar um pouco mais de mobilidade do tórax, para que ele conseguisse ter um melhor resultado e um desempenho mais adequado no Tera, e que isso, olha para vocês verem, o antes dele, como ele tinha uma assimetria do tórax ainda, e em 2 semanas, com auxílio do RTA, ele ainda termina o TelaSuite agora, na sexta-feira que vem. Aí eu vou atender ele ainda essa semana. Mas esse é o resultado de 2 semanas. Olha como é que melhorou o alinhamento. E esse é o primeiro programa intensivo que ele está fazendo. Então a gente fez todas eu fiz manuseio dele eu dei apoio abdominal, fiz alongamento do espaço
iliocostal, eu facilitei a mobilidade do tronco, apoio nas costelas, eu alonguei as musculaturas acessórias que ele tinha, descompactei a coluna dele na atividade pré-cinética, a gente ganhando alongamento da coluna para que ele conseguisse ter um pouco mais de mobilidade. E no TheraSuite, a gente utilizou o Spider sem dar muita compressão, a gente facilitou o trabalho do diafragma, a gente conseguiu utilizar as atividades não respiratórias dele no chão, no Spider, com muita rotação e apoio. Então, espera, vou acabar de lavar, porque minha mão tá molhada. Gente, tem alguém que está com o microfone ligado e com a mão molhada aí, por favor, desliga o... Desliga e seca a mão. Então, assim, olha o resultado que a gente fez em 2 semanas, associando o TheraSuite, o RTA com o TheraSuite, a gente pode perceber que melhorou muito o alinhamento dele. Pode passar, Maria Ângela. Esse é o outro paciente que a Cissa atendeu lá nos Estados Unidos. Pode falar. Quer falar, Cissa? Esse paciente, esse antes e depois é de 4 semanas, né? Foi um paciente que a melhora da questão respiratória dele foi muito grande, então assim, ela foi, a avó dele levou ele no médico e o médico avaliou ele e falou, olha, eu não sei o que você está fazendo, mas você tem que continuar, porque é impressionante como está diferente a questão respiratória dele. E a gente consegue ver na foto, né, o alinhamento de cabeça, da caixa torácica, então toda essa ativação, como mudou. A boquinha era sempre aberta, então assim, o que favorecia uma respiração bucal. Então tudo isso mudou e a minha abordagem foi muito relacionada à melhora da função respiratória, porque essa foi uma das queixas da família. Então, quando a gente combina essas questões, o resultado com certeza é mais favorável. Pode passar. Esse é um paciente meu, adulto, de PC, GMFCS5. É um paciente que a gente utiliza o TheraSuite com ele, mas devido à escoliose, ele não tem a indicação de estar utilizando o TheraSuite. E esse é o resultado dele ao longo de 4 semanas. Então, o que a gente conseguiu mostrar, por isso que eu fico fascinado por essa associação do RTA com o TheraSuite, porque a gente consegue, esse paciente a gente conseguiu evitar que ele fosse para uma cirurgia de correção de escoliose, que ele já era um paciente indicado para isso. Então a gente está conseguindo fazer com que ao longo de 1 ano ele não piore a escoliose. Por quê? A gente conseguiu fortalecer as musculaturas do tronco. Eu utilizei várias estratégias dele no Spider para a gente ganhar mobilidade, para que ele ganhasse rotação, vários manuseios do RTA para a gente ganhar alongamento do espaço helicostal, descompactação da coluna, diminuição da tensão das musculaturas acessórias, aumentar a ativação dos abdominais dele, que era muito flácido, ele caía, ele não conseguia estabilidade sentado. Então, assim, a gente tem que acreditar e, assim, funciona muito essa associação da nossa função do RTA, eu falava para a Monique, que ela até postou um dia no grupo lá do RTA, a visão do RTA nos intensivos. Eu acho que esse é o foco que todos nós fisioterapeutas que trabalhamos com fisioterapia de reabilitação intensiva, a gente tem que ter essa noção e de que o RTA e essa filosofia, que vou chamar de filosofia, mas esse olhar biomecânico para diminuir as disfunções no tórax são importantíssimos para facilitar o quadro motor dos nossos pacientes e desenvolver eles de maneiras que a gente antes não pensava que tinha tanta facilidade assim. Esse é um paciente que tem uma escoliose tinha de 35 graus a escoliose dele, e o médico falava que ele tinha que fazer cirurgia. Então a mãe veio para o Thera e a gente conversou, a gente avaliou bem, e com a foto aí com esses pontos visíveis dá para a gente perceber que ele melhorou a curvatura da escoliose dele, a gente diminuiu, e vocês podem perceber que ele tem o quadril está melhor, o espaço helicostal dele está
aumentado, ele está bem posicionado, a cabeça está mais alinhada, então a gente percebe que funciona e dá resultado. Então a gente tem que utilizar essa técnica que a gente conhece do RTA para favorecer a gente e facilitar o nosso trabalho do TeraSuite e das outras terapias intensivas que são feitas aqui no Rio, ou aqui no Brasil, né? Desculpa. Pode passar, Maria Ângela. Em Michigan também. Em Michigan também. E quer falar alguma coisa, Cis? Não, eu acho que Acho que tem perguntas, alguém? Eu espero ter passado um pouquinho dessa visão, como que a gente trabalha, né, no Servim aqui, e um pouquinho de ideias, algumas ideias para vocês, em alguns casos que o Flávio exemplificou, e estamos abertos. Se alguém quiser assim, perguntar. a gente não tem um protocolo de tratamento específico. Binária argumentação. Sem querer. Liga o dedo. Não tô te ouvindo. Não tô ouvindo. Não. Tudo. Agora voltou. Agora tô. O que a gente tentou mostrar para vocês aqui é que a gente não tem um protocolo específico de manuseio que a gente tem que utilizar do RTA, é assim, assim, assim. O que a gente quis mostrar para vocês é que a gente pode utilizar esse monte de ferramenta que o RTA proporciona para a gente, que a nossa mão aqui, a gente consegue, de forma suave, dar um resultado e contribuir muito para desenvolver a função motora dos pacientes nos tratamentos intensivos. Então, a gente tem muita ferramenta para utilizar, porque se a gente deixar separado as duas coisas, tem um resultado, mas não é um resultado tão eficiente e tão mais rápido. Se a gente unir as duas funções, que tudo é biomecânica. A respiração é um ato biomecânico e fisiológico, óbvio. Mas, assim, a gente tem que entender que a biomecânica e a gente facilitando essa reorganização do tórax e do abdômen e facilitar a respiração do paciente, a gente vai desenvolver e vai ter um resultado motor muito maior do que se a gente ficasse atendendo de forma separada. Quando a gente lá, há quase 10 anos atrás, começou a ter essa visão, a gente viu que a gente conseguia ter um resultado muito maior. Era paciente que diminuía o número de afastamentos das terapias porque ele não tinha uma preparação respiratória eficaz para que ele fosse capaz suficiente para exercer uma atividade física de resistência, que é o que a gente faz no Tera, que a gente leva a um desgaste físico. Se a criança tem um desgaste muito grande para respirar, ele não vai render. Então, a gente tem que entender, a gente tem que utilizar as duas técnicas para a gente conseguir ter um resultado muito melhor. Pronto, Maria, já falei demais. Não, é que esse assunto, na verdade, Dá para ficar, ó. Ele já é longo, mas ele ainda é curto no sentido de que ele ainda não foi conceituado adequadamente, até porque são conceitos novos, não que a terapia com VEST seja nova, o RTA seja novo, mas a junção, e algo que eu sempre digo, que eu acho importante a gente considerar sem fazer disso algo que seja constrangedor, é que sempre a gente teve uma separação muito grande entre a fisioterapia respiratória e a fisioterapia sensório-motora. Então, o que aconteceu durante essas décadas todas? Isso não é no Brasil. A Cissa que está aí fora pode também atestar isso, e a gente olhando a literatura fica muito claro. Que existe ainda uma pouquíssima compreensão em relação aos distúrbios respiratórios, em geral, tá? Mas especialmente no paciente com disfunções neurológicas. E até na paralisia cerebral, a gente tem repetido isso aqui em algumas
situações aqui nessa pandemia, seja live ou mesa redonda, né? Quando você vai dar uma olhada na literatura, sempre se considera a disfunção respiratória quando ela já está para lá de instalada. Instalado. Exatamente. Assim, aí fala o refluxo, a escoliose, as infecções de repetição, a falta às terapias. Mas, gente, na verdade, isso começou quando? Começou lá no começo da vida desses pacientes. Logo após o nascimento. Exatamente, porque a maioria desses pacientes, onde é que eles estiveram inicialmente? Eles estiveram numa UTI, que eles não conseguiam respirar adequadamente, porque tiveram uma asfixia, ou porque foram prematuros, enfim. Então, o começo da vida deles é marcado por disfunções e doenças respiratórias, e vou repetir o marcado, né, que deixaram marcas no seu corpo, não. E hoje a gente já está num momento muito diferente, né, da fisioterapia, de pensar, alterou a postura. Não, não existe isso de alterou a postura. Alterou a postura, alterou a função. É que a função foi afetada primeiro para depois afetar a postura. Então, se um bebê desse tem um pneumotórax lá na UTI, a simetria que ele vai apresentar no futuro está totalmente relacionada a esse pneumotórax que ele. Só que esse conhecimento é de poucos ainda, de muito poucos. Então, ele vai chegar, ele está chegando, ele vai ficar cada vez mais forte. Quanto mais a gente falar sobre isso e um dia a gente conseguir demonstrar isso cientificamente, né? A relação que existe entre as disfunções respiratórias associadas às disfunções neurológicas, como que isso perpetua essa combinação entre esses sistemas que levam a um padrão de desenvolvimento de funções, né, que interagem, né? Então, enfim, a gente poderia citar vários exemplos aqui que não são claros para a maioria, mas, como eu disse para vocês, que estão sendo desenvolvidos, e eu acho ótimo que vocês que estão aqui hoje apresentando e muitos outros não, ainda poucos, mas que estão associando bastante RTA nas terapias intensivas. Alguém até perguntou, tá, mas é para fazer antes ou durante? Eu acredito que o antes é muitíssimo importante e que A gente faz antes, mas a gente, em momento algum, a gente deixa de ter essa atenção para o paciente. Em qualquer momento, a gente vê que o paciente começou a ter um cansaço, alguma atividade, ou aquela nossa abordagem da parte motora do TheraSuite em si, causou alguma fadiga por alguma sobrecarga respiratória, a gente consegue utilizar alguma... Igual vocês viram aquele exercício que a Cissa estava fazendo do paciente, que a gente estava com a faixinha no apoio lá aumentando o espaço heliocostal dele. Então, a gente estava tendo uma atividade durante o TheraSuite para facilitar a função motora que ele estava fazendo. Então, a gente, em momento algum, deixa de estar voltado para ele. Mas a gente inicia no pré-cinético, a gente faz alguns manuseios específicos para que a gente consiga preparar, é como se fosse um aquecimento da parte respiratória para que ele possa fazer o resto. Então, a gente faz antes, mas durante a gente está sempre atento quanto a isso. E também eu acho que é muito bacana que esse conhecimento ele vá chegando para vários profissionais, porque assim, eu já presenciei, já fiz supervisões, já conversei com muitos fisioterapeutas que tinham pacientes que, por exemplo, não conseguiam executar uma semana de intensivo, que adoeciam, porque ficavam com febre, com fadiga respiratória, com astenia, né? O paciente ficava extremamente cansado. E muitas vezes o profissional que não está tão treinado do ponto de vista do reconhecimento das disfunções respiratórias, ele fica sem entender por que aquele paciente não consegue. Por quê? Né? Então, quanto mais a gente conseguir levar essa compreensão de que eles carregam, mesmo que fosse só, digamos, maturidade ou pela paralisia cerebral que não nasceu do nada, né? Que fosse só um problema de músculos,
que a gente sabe que não é, né? Que existe todo um envolvimento de vários sistemas, entre eles o respiratório, mas quanto mais houver essa compreensão dessa associação, mais os profissionais vão poder refletir, e a partir dessa reflexão vai existir todo um aprendizado, né, que a gente vai construir ainda no futuro, que vai ficar cada vez mais especializado de como é que eu olho para esse indivíduo que tem pneumonias de repetição, que já teve um pneumotórax, que já fez um derrame pleural, que tem uma GTT, que teve uma bronquiolite, enfim, tudo isso importa, né? Então, eu acho Exatamente. a gente começar... Por isso que a gente está aqui. A gente quer o pessoal atente o olhar para isso. Comece a perceber como que É seu paciente está fundamental respirando, isso. qual que é o padrão, o que você está vendo. O paciente está ficando doente com repetição, ele não está conseguindo ter o rendimento ideal. Então, com certeza a causa são questões respiratórias. E a gente não, a gente pode ajudar. Isso, uma vez que a gente identifica, a gente pode ajudar isso, né? Então, Sim, claro. E o rendimento e o objetivo. resultado vai ser muito melhor para o paciente e para a gente ver o resultado motor específico, o objetivo que a gente planeja para o TheraSuite. Porque uma das coisas que também pode acontecer às vezes, o profissional programou um objetivo para a criança para fazer no final das 4 semanas e pela criança ter uma alteração respiratória e o fisioterapeuta não ter tido esse olhar, ela não chega a atingir aquele objetivo, aquela meta que foi traçada. Aí ele chega lá no final, poxa, mas eu fiz tudo protocolado, todos os exercícios para fortalecer, para não sei o quê, mas você não atentou para a respiração. Você não via como que ela respirava durante o seu exercício. Então, isso dificulta e a criança não rende e não tem um resultado eficaz. Então, a gente tem que voltar. Respiração é fundamental, porque todo mundo respira. Respiração é vida, né? Se a gente não respira, se a gente vai... A pouca energia que o nosso paciente gasta para aquela demanda da respiração, que para ele é vital, e eu vou tirar esse pouco energia dele para fazer atividade motora, o que vai acontecer? A imunidade dele vai lá para baixo, é um paciente que não vai render, não vai fazer nada e vai acabar se afastando ou não ter o resultado e vai sair no meio do tratamento. A gente tem que voltar, é fundamental. Claro. Então, olha, tem uma pergunta aqui, se vocês tiverem experiência, né, comentar sobre os benefícios do RTA para crianças com transtorno do espectro autista nos intensivos, como a fraqueza de core e a rigidez de movimentos de tronco, por exemplo. Não sei se vocês têm experiência com autismo nos intensivos e junto com o RTA. Temos sim. A gente utiliza bastante, né? Inclusive, a gente tem uma paciente nossa que ela só faz o Thera com o RTA. É pré-requisito para ela, a gente precisa ter essa associação, porque é uma criança que se não tem esse suporte, ela não funciona bem durante o intensivo dela. Então, na mesma linha de pensamento que a gente abordou na aula, eles também têm total indicação para associação e funciona muito bem. Porque além dessa questão da gente facilitar a respiração, o RTA, a gente tem experiência de atender quantas vezes a criança está fazendo e gosta de estar fazendo aquilo. Então, é uma forma do terapeuta que está atendendo ter um elo de ligação com aquele paciente. E isso dá mais para a criança que tem um autismo ou algum transtorno de hiperatividade. É um momento que a gente consegue ter um vínculo com o paciente, a gente consegue organizar ele e preparar ele para a nossa atividade. Então, lá na clínica, a gente tem um paciente que faz isso, que o terapeuta utiliza o RTA e ele atende o autista no TheraSuite e, assim, os resultados são fantásticos. E mesmo sem o uso do TheraSuite, né, eu acho que cada vez mais tem profissionais usando o RTA com pacientes autistas. Isso, claro, não está descrito, não está protocolado, não está estudado cientificamente, né? Mas eu vou tendo contato com tantos profissionais que vão me contando os resultados enormes do ponto de vista mesmo do desenvolvimento sensório-motor desses pacientes.
Então, é algo para a gente também se unir no futuro e poder contar de uma forma mais científica como isso está acontecendo. Vou aproveitar esse momento aqui para dizer para vocês que, se vocês tiverem a curiosidade de olhar, tem uma série na Netflix sobre relacionamentos amorosos de autistas adultos. Amor no Espectro, muito fofo, muito bonito, recomendo que vocês vejam. É uma série linda, da Austrália, feita na Austrália, e eu acho que vale muito a pena ver para a gente olhar para esses pacientes já adultos, né, em um outro aspecto da vida deles. Deixa eu ver se tenho mais alguma coisa aqui, pessoas comentando. Fui da respiratória durante 14 anos, já 5 só na motora. Estou encantada por ouvir essa discussão pela primeira vez. Parabéns pela iniciativa, que seja a primeira de muitos. A Fernanda Vilela está comentando aqui com a gente, e tem mais alguns comentários. Se o pessoal quiser abrir o microfone também, Podem perguntar. podem ficar à vontade, tá? A Lília Alvarenga, boa aí. E os pacientes melhoram significativamente os quadros respiratórios após o TERA junto com o RTA, melhoram muito. Deixa eu ver, tem mais uma mensagem. Alguém falou que é muito boa a série mesmo. Existe alguma relação dos reflexos sem integração com o uso do RTA? Eu acho que quando a gente fala da integração, dessa abordagem integrativa, a gente sempre combina a respiração. A respiração é um elemento chave para a integração, é a ativação do core e a gente associar a integração, né? Então, a gente tem alguns reflexos que eles são mais relacionados com a ativação do sistema simpático, então, principalmente o reflexo de Moro, ele tem aquela coisa do flight and fight, então isso sim pode causar diversas disfunções respiratórias, então é importante a gente, uma vez que a gente tem esse olhar da questão respiratória, a gente vai utilizar sempre, é impossível. Uma vez que você é mordido ali pelo mosquitinho da RTA, você automaticamente você incorpora isso na sua abordagem, né? Automaticamente você tem aquela sua mãozinha, você tem aquele seu cuidado e você utiliza isso muito dentro da sua abordagem integrativa, né? Aquela criança mesmo que tem um RTL muito elicitado e quando a gente trouxe ela para uma posição de flexão, eu tive o cuidado de ter uma faixa ali passando ali nas últimas costelinhas para dar aquele apoio abdominal. Eu passei de repente uma faixinha ali, um Fabrifon ali para dar e a postura. Então, assim, tá tudo relacionado, não tem como a gente separar e realmente, quando você tem esse olhar pelo método RTA, que eu sou super fã, você ainda fica mais eficiente. Integrava tanto os reflexos dela que ela até dormia, ficava toda relaxadona e ainda dormia. Então ela estava bem organizada. Tem mais uma pergunta aqui, se vocês associam a integração sensorial ao RTA, principalmente em criança com autismo. Pode falar? Sim, Pode, com fala. certeza. Com certeza, porque a integração sensorial ou ativação sensorial, a gente vai estar preparando a criança para receber todo aquele resto de função que a gente está dando para ela. Então, assim, e o RTA é toque. Então, a gente consegue, a gente preparando as questões proprioceptivas e sensoriais do paciente, a gente vai estar associando e vai estar facilitando muito o atendimento dele. E, por exemplo, um exemplo do TeraSuite que a gente utiliza e que a gente consegue dar inputs sensoriais é quando a gente utiliza o Spider na criança, que ela consegue ter movimentos de oscilatórios, a gente consegue ativar o sistema sensorial, sistema vestibular, então a gente consegue fazer com que ela consiga receber esses estímulos, a gente consegue organizar ela e ela consegue desenvolver todo o resto da atividade.
Às vezes a integração sensorial ela é primordial, né? Começa com uma integração para ele conseguir Sim. receber o RTA. Então funciona muito bem também. E a própria roupa do TeraSuite dá inputs sensoriais. Então, tem paciente que a gente só coloca, não bota nem elástico ainda, só para que ele consiga ter esses inputs sensoriais proprioceptivos para depois a gente fazer a atividade. Mas, Flávio, isso eu acho que é também importante a gente ressaltar aqui, que existem alguns pacientes que estão com tanto desconforto respiratório, e às vezes os profissionais, por não estarem dentro da área, não conseguem reconhecer que a própria roupa pode ser uma sobrecarga, né? Então, por isso, Sim, pô. é importante a preparação, né? A preparação mesmo. Eu vou aqui trabalhar meu paciente para ele desenvolver um pouco o sistema respiratório. Isso pode ser um atendimento para que ele consiga superar essa sobrecarga que a veste proporciona, Impõe. acaba proporcionando para ele, né? Sim, porque ainda Com mais... certeza. Pode falar, Cícera, depois eu falo. Não, eu que estava falando aqui, eu sou Lilian. Eu queria Oi, colocar... Liliana. Bem, boa noite. Eu queria colocar que eu lembrei que Cissa sempre fala que nem todo paciente usa veste. Muitas Isso. vezes, primeiro TeraSuites é para preparar ele, lógico, vendo a condição respiratória. Depois, mais para frente, ela já orientou aos alunos dela a colocar só a roupa. Depois vem os elásticos. Então, quer dizer, tudo que quem teve aula com ela, junto com eu também tem formação na RTA. Então, a gente consegue pôr em prática tudo que as experiências, as vivências, isso foi muito falado. Desculpa interromper, mas é uma coisa que Nada. fala muito. Imagina. A gente está numa mesa redonda, pode falar à vontade. Sim. Obrigada, Lili. É verdade, é tudo muito progressivo, né? A gente tem que respeitar realmente e com esse olhar da questão respiratória, principalmente com relação à roupa, porque a roupa é uma carga. Então, todo mundo no curso ele coloca a veste e eu e Valéria, a gente dá o curso junto, Valéria Cury, e a gente propositalmente tenta estender um pouquinho o tempo de que cada aluno fique e que ele caminhe, que ele de repente vá tomar um lanche com a veste, porque a gente realmente quer que ele perceba o input sensorial que é e a carga que é imprimida sobre o corpo, para que ele é mais fácil para a gente lembrar, né, quando for atender nosso paciente. Porque a roupa gera alterações fisiológicas, então, às vezes causa desconforto e vai causar alterações respiratórias. Se a gente não prepara a criança para que ela receba, esteja preparada para receber essa informação, acaba que para ela é uma sobrecarga, isso não vai ser favorável. Então a gente tem que perceber. A gente pode ver isso, às vezes a gente consegue ver vídeo na internet de pessoas que filme e bota a criança. Você vê que tem um paciente que está com a roupa toda presa lá e realiza a marcha, mas está toda desalinhada. É uma criança que você vê que tem caixa torácica lá em cima e a pessoa puxa para a extensão, aumentando ainda esse aprisionamento de ar, a criança não respira, você vê que ela está informando para o terapeuta que, olha, faz alguma coisa, estou aqui atrás, o que eu faço agora? E a pessoa, o profissional que está lá, não vê isso e a gente vê que a criança está lá dizendo, por favor, faz alguma coisa para me ajudar, e ele não faz. Por desconhecimento, se ele tivesse o conhecimento do RTA, ele ia diminuir essa tensão, ia puxar um de abdômen para facilitar o apoio abdominal, ia posicionar a criança de forma correta. Então, por isso que a gente, sendo repetitivo novamente, é muito importante a gente ter essa informação e esse conhecimento que o RTA proporciona para a gente entender de sistema respiratório, para que os intensivos de TeraSuite e de outras terapias intensivas sejam benéficos e ajudem os nossos pacientes a se desenvolver. E não seja um fator que vai dificultar e que vai, ao invés de dar benefício, não vai ser tão eficaz para a criança, para o paciente. Então, a gente tem que entender e o profissional tem que observar o seu paciente e ver. Porque, assim, quando a gente coloca os elásticos, é ação e reação. Se você olha ali,
o seu paciente, você está colocando, você vê, olha, ele está travado, não está respirando, a gente vai e muda o elástico. Não é problema algum fazer isso. Muda a estratégia, muda a forma de colocar os elásticos. Você pode até me corrigir, que ela é instrutora do TerraSuite aí, ela sabe mais que eu quanto isso. Mas, assim, a gente tem que fazer, não é? Pode falar. A gente tem que tomar muito cuidado com as estratégias extensoras. Isso é uma coisa que a gente fala muito no curso, né? As estratégias extensoras, elas têm que ter com muita cautela, muito cuidado, porque muitas das vezes elas são demais. E também com atenção. É muito comum quando a gente faz o curso, aconteceu comigo também, a gente quer, acho que, potencializar o suíte, né? Então a gente acaba aumentando a tensão dos elásticos, Quantos né? E a gente elásticos eu sempre... arrebentei lá no início, lembra, Cissa? Nossa, eu já entrei, já vi paciente assim, que eu falei, meu Deus, vai gangrenar, tá muito forte esse elástico. Então, assim, é muito comum, a gente tem que tomar esse cuidado, sim. Até a gente ter um pouquinho de experiência, é muito poderosa a roupa, a gente tem que começar light. Às vezes agora eu tenho os meus elásticos velhinhos, que são os meus, que eu adoro, porque são os mais flexíveis, que às vezes eu começo com eles. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, sim. A carga que a gente imprime é muito alta. Agora, Eu queria aproveitar. Ai, desculpa, Lilian, pode falar. eu acho bacana, porque eu comecei, eu atendo pacientes com paralisia cerebral tem muitos anos, né? Eu sou do tempo da Tânia Frazão, da Taninha. O que acontece? Eu sempre entendi paralisia Lilian, cerebral. você é a Lilian que fez o TerraSuite comigo em Mística? Que a gente viajou. Então, eu acho que eu tenho uma experiência assim. Eu entrei para UTI neonatal aqui há 17 anos atrás. Eu falei, poxa, estou na UTI, tem que ir para Mariângela, né? Tem que fazer RTA. Primeira coisa, o hospital aqui em Macaé foi a primeira turma de fisioterapeutas. E aqui em Macaé foi muito legal que esse hospital teve 36 contratações de fisioterapeutas. Então, foi um arraso, foi uma coisa muito bacana. E eu fui pedir licença e eu paguei a minha especialização e fui para Mariângela. Chegando lá, a gente aprende bem que tem que ter 3 letrinhas para trabalhar em proteção natal e UTI pediátrica, RTA. E eu voltei, né, com aquele olhar, já trabalhava com motor. O meu trabalho. E eu voltei com esse olhar, né, fazendo RTA, aplicando tudo. E aí, fui fazer o TerraSult, né? Eu tenho um paciente, gente, que tem 16 anos, o Vitório. Ele, em março, começando o Covid, ele foi internado no Hospital Público daqui, com 16 anos, paralisia cerebral. Eu consegui integrar RTA com TerraSult. O meu paciente ficou muito forte. Ele ficou muito forte, ele teve uma tosse produtiva e foi um arraso. Tanto é que, com a internação dele, ele broncoaspirou, ele teve 2 paradas, foi reanimado e saiu sem tráqueo. Ele tinha tudo para morrer e não morreu, está aí. Em março, ele foi para casa, ele é de Casimiro de Abreu, aqui próximo. E eu pensei, cara, o Vitório não morreu, tem 16 anos. Eu ia todos os dias a Casimiro de Abreu, são 50 quilômetros, e o Vitório está aí, e em condições. Aí eu foquei no RTA, né, integrando ali o motor, que não tem como separar, e agora o Vitório está apto para voltar para Macaé e frequentar e participar, assim, enfrentar uma estrada. Ele está ótimo. Então, eu vejo assim, que essa visão de você saber o que é mais importante na hora, mas nunca deixe, porque o TerraSult, Mariângela, ele tem um recurso muito bacana e ele estabiliza, ele ajuda a fazer o corpo parar para você realmente entrar na caixa torácica sem aquela movimentação imensa de braço. Então, isso é muito importante para o ganho de força da nossa mão, arruma a criança. Então, é uma experiência muito bacana. Eu só tenho que agradecer até a oportunidade aqui de eu estar falando, porque os meus pacientes, todo mundo diz assim, olha, internou. Eu falei, quem? Olha, o paciente, às vezes quando eu estou no hospital, falo, internou uma criança com paralisia cerebral. Eu falo, quem? Fica despreocupado, que não é seu. Esse é todo tortinho. Falam assim, sabe? Aí eu fico assim.
Então, eu só tenho que agradecer às professoras, ao Flávio, né, que é graças a vocês que a gente está melhorando, que a gente está curando, tratando de uma forma tão honesta, assim, tão fundamentada. Que bom, sou Liliana. Obrigada. Obrigado. Feliz de ouvir os resultados. Lelê, parceirona, sempre vem aqui para o intercâmbio, é minha aluna número 1 do intercâmbio, né, Lili? Estou te esperando aqui. Eu só queria falar uma coisa sobre isso que vocês estavam comentando antes, né? De como entender e adequar exatamente. Vocês estavam falando em relação ao TeraSuite, eu vou dizer em qualquer técnica, qualquer método que a gente comece a aprender, eu vejo já há alguns anos, né? Eu sou de uma época na fisioterapia e a gente demorou muito a ter novidades e recursos diferentes para tratar. E depois de uns anos para cá, o que vocês têm? Vocês têm um universo aberto, especialmente agora nessa pandemia que abriu esse mundo online, que já deu uma overdose mental, assim, de tipo, meu Deus, tem 1 bilhão de informações aqui, eu gostaria de acessar várias delas, né? Mas isso também, apesar de ser maravilhoso, também representa um perigo para a gente, da gente não aprender profundamente nada. Então, eu nunca quis estudar, fazer muitas coisas. Por exemplo, eu há 30 anos atrás trabalhava em Curitiba e indicava pacientes para uma osteopata, que era uma novidade. E ela falava para mim, você não quer fazer osteopatia? Eu falava, não, eu não quero. Eu quero me dedicar a isso que eu estou fazendo, que já são muitas coisas. Então, é algo que eu queria muito dizer para vocês aqui, para todo mundo, porque eu brinco agora que eu já estou na idade que posso dar conselho, né? Que a gente não pode abrir muitas frentes. Se você abre muitas frentes, é muito perigoso que a gente não se aprofunde em nenhuma delas. E dentro de poucas frentes já existe tanto conhecimento que talvez a gente nunca acesse, sabe? Então, isso que a Cissa estava falando, tem que tomar muito cuidado para não dar muito estímulo de extensão no paciente. Parece simples, mas até você entender isso dentro do universo desse paciente, demora, né? E assim, não é só isso, é a função, o desejo, a relação com a família, a participação, o meio ambiente, a respiração, enfim, é muita coisa, né? Eu acho que a gente está cada vez mais desvendando esse universo do indivíduo, né? Dos nossos iguais, e que a gente tem uma posição de terapeutas, então isso é uma responsabilidade enorme. E como eu disse para vocês aqui no início, acho que isso aqui é um começo mesmo, embora vocês estejam fazendo já há bastante tempo e outros profissionais também, mas é um começo, a gente precisa escrever, a gente precisa apontar para que outros possam aprender com mais facilidade. Exatamente, você ver um paciente, digamos que se fossem só as crianças com paralisia cerebral, quais são os problemas respiratórios, como elas vêm, por que elas necessitam de um tratamento pré-cinético, por que melhorar a respiração, quais são as causas anteriores que levam o paciente a ter disfunções. Então, é verdade que a gente está no começo e a gente está aqui exatamente para isso, para conversar. Por isso essas mesas redondas, né? Para a gente conversar sobre vários temas que não necessariamente são dominados, mas que existe uma atenção e que existem resultados muito importantes, mesmo que a gente não saiba ainda falar com extrema propriedade sobre eles, né? Então, nesse sentido, quero agradecer muitíssimo a vocês a terem vindo aqui hoje falar para a gente sobre isso. Eu vou me despedir, vou deixar que vocês se despeçam, né? A gente vai continuar aqui
fazendo outras mesas redondas, trazendo vários assuntos, e eu estou até assim, eu mesma fico espantada que eu estou trazendo muita neuro para respiração, né? Já são vários meses sobre neuro e a gente vai fazer mais. Precisamos começar uma com os adultos. E, enfim, gente, foi um prazer enorme ter vocês dois aqui, todos que estão nos assistindo. Mais um encontro incrível para conversar sobre não só a respiração, mas sobre a função da respiração na vida do indivíduo. Tá bom? Então, deixo com vocês para vocês se despedirem. Eu agradeço. Muito obrigada por essa oportunidade, um prazerzão. Obrigada a todo mundo assistindo a gente também. Só a galera assim, fera. Tô vendo aí os nomes, conheço todo mundo. Ana Paula, Marília, Monique, só a galera, Marcelo, só a galera boa. Vamos continuar, né? A gente tá com tempo para a gente fazer mais e mais. Então a galera pode mandar dicas e sugestões, a gente pode combinar outras mesas redondas com você, Mariângela, que é um prazer estar aqui com você. Muito obrigado, Flávio, meu parceiro, amigo desde da época do colégio, que, nossa, das antigas, eu estou muito feliz aí pela nossa parceria de trabalho de tantos anos, a gente sempre com resultados muito positivos. Muito obrigada, gente. Eu agradeço muito, Mariângela, a oportunidade. Estava um pouco nervoso, me desculpem qualquer coisa. Nem parece. Estou muito satisfeito da gente mostrar um pouquinho, que só a pontinha do iceberg dessa imensidão que é a complexidade da respiração com a função, com tudo que a gente tem que fazer. Espero que a gente possa ter plantado uma semente aí na cabeça das pessoas. A princesinha chegou. Ela fala inglês melhor que eu, Mariângela. Claro, né? Nasceu lá. Então, Mariângela, assim, eu agradeço muito porque assim, a gente tem que difundir o conhecimento e a respiração é requisito fundamental para que os nossos pacientes tenham um desenvolvimento melhor. E tem uma coisa também que a gente vai ainda ouvir muito falar, além da respiração e da atividade motora, é a questão da alimentação também. Então, se a criança tem dificuldades respiratórias, ela pode ter um déficit nutricional muito grande. Então, uma adequação, um próximo tema de uma mesa redonda, eu acho que vale a pena você falar alguma coisa de alimentação e respiração, que eu acho que vai valer a pena. E quem quiser pode procurar a gente no Instagram, Facebook, mandar dúvida, que a gente está aberto para dividir um pouco de conhecimento com vocês. E o TeraSuite agora está quebrando barreiras, Mariângela. Chegou já nos Estados Unidos. É isso aí. TeraSuite não, RTA. É o RTA. Vamos lá, vamos juntar, que é isso que é importante. A gente tem uma parceria boa para fazer. Eu acho que a pedra inicial foi lançada. Eu acho que a gente muito bom. Só tem a contribuir para a melhora da terapia intensiva a gente ter um conhecimento amplo. Todo fisioterapeuta tem que ter um conhecimento amplo de como que é a biomecânica respiratória e como que o nosso paciente respira. Porque se ele tem dificuldades respiratórias, ele não desempenha o motor corretamente. Então, a gente tem que estar olhando para isso. Falei demais, desculpa. Verdade. Flávio, Cissa, beijo. Muito obrigado. Tchau, gente. Boa noite aí. Tchau. Boa noite para vocês. Boa noite. Tchau.